Fala galerinha, aqui quem fala é o Jean Anjos e esse é mais um episódio do podcast Foi na Terapia Diagnóstico Gente. E aí pessoal, como estamos? Espero que estejam todos bem, mais uma vez. Eu sou o Jean Anjos, né? Para quem não me conhece, já vou deixar o meu Instagram aqui de início, @geanjos com 2 S no G. Me sigam lá e sigam também o @foiterapia, que lá também em algum momento eu vou começar a alimentar para poder trazer reflexões e afins sobre o podcast, tá? E hoje o episódio, ele é um episódio muito importante, muito importante para mim, foi uma descoberta recente, mais ou menos recente, mas tem pouco tempo assim, que fui na terapia e descobri a importância da desimportância. Olha só que legal. E eu vou construir aqui os meus aprendizados, primeiro, enquanto pessoa importante, né? Como eu falei com vocês, né, nos primeiros episódios, eu citei que eu tinha muito problema de autoestima, né? Eu não me enxergava ali como uma pessoa bonita, né? Uma pessoa capaz de fazer algumas coisas, e às vezes até uma pessoa que não era tão importante assim, num geral, né? No sentido de ser benquisto, né? De amizades, amorosamente e afins. E no começo da terapia, isso foi, né, diagnosticado ali pela minha psicóloga, e ao longo do processo ali de início, eu fui me provando nessa questão de autoestima, né? Então, eu fui passando por algumas situações, né? Fui passando por algumas provações para que minha autoestima fosse ficando em dia. E uma das coisas assim que eu mais carregava para mim, que minha psicóloga também falava muito, é que eu tenho a minha importância, né? Eu sou uma pessoa também benquista, né? Eu sou uma pessoa boa, né? Eu sou uma pessoa bonita também, eu sou um cara legal. E isso foi construindo, né? Foi se construindo ao longo do processo e tinha que ser uma visão mais minha comigo mesmo, né? Então eu tinha muita necessidade também de ter uma opinião externa, uma visão externa, confirmando esses tipos de afirmação. E quando na verdade eu comigo mesmo já não era tão legal. Então eu sempre tinha um olhar para mim um pouco mais desconfiado, podemos dizer assim, e que é bem comum, né? Na verdade hoje muitas pessoas têm questões assim, muitas pessoas inclusive até próximas a mim. E ao longo do processo, então, eu fui tentando construir essa autoestima, né, no início. Eu confesso que demorou. Obviamente, né, minha autoestima hoje não é daquela, a melhor de todas, né, igual a galera fala que a autoestima de homem precisa vender num potinho. Não é o meu caso, mas hoje eu tenho consciência, né, do que eu sou capaz, né, de como eu sou, do que eu posso fazer por mim, do que eu preciso fazer por mim, onde eu posso estar, o que eu quero estar, com quem eu quero estar. Então tudo isso faz parte, né, desse processo de importância e autoestima. E ao longo do processo, ao longo do período, quando a gente vai criando uma certa maturidade, né, mental, uma saúde mental em dia, querendo ou não, a gente começa, pelo menos da minha parte, né, eu comecei a ter algumas percepções do dia a dia e até fazendo alguns pré-julgamentos, né, em determinados momentos. Por exemplo, teve uma vez, assunto de relação, né, uma pequena relação. Teve uma vez que eu fiquei com uma menina e tipo assim, não foi... Eu acreditei que ela tinha meio que gamado, assim, logo de cara, né, e tal, e eu não queria, né, dar seguimento naquilo. E aquele processo ali foi um pouco, né, um pouco chatinho, porque eu acabei julgando um pouco ela, né? Eu acabei falando algumas coisas do tipo, ela é muito isso, ela é muito assado, sabe? Tipo assim, ela tem muitos problemas assim, muitos problemas assado. E logo quando eu falei isso na terapia, a minha psicóloga falou assim, mas Jean, a gente não pode também, né? A gente não sabe como é que é a vivência dela, não sabe como é que
foi as coisas dela com a família dela e tudo mais, e isso é sobre ela, né? Então, tipo assim, a gente não pode também ficar julgando dessa forma, né? E quando a minha psicóloga falou isso de uma forma muito inteligente e gentil, eu tive, assim, um pequeno tapinha na cara do tipo, caramba, é verdade, né? Tipo assim, eu tô mais focando na pessoa do que em mim, e eu acabei julgando ela. E quando a gente julga outras pessoas, né? Quando a gente fala mal de outras pessoas, qualquer coisa que seja, a gente inconscientemente, ou conscientemente também, acaba nos botando num pedestal de que você é uma pessoa melhor que ela, né? E isso é muito perigoso. Isso é muito, muito perigoso quando a gente cai nesse limbo, né? Aí, né, quando a gente entra nesse lugar e começa a viajar muito nisso, aí, né, vai longe, se cria muitos problemas aí que a gente vê muito hoje nas redes sociais, né, de pessoas que se acham demais, que se acham donos da verdade, que dão conselhos de coisas que não sabem de nada, né, enfim. Assunto para um outro momento, militei aqui agora. Mas, e quando a minha psicóloga me disse isso, eu falei, caramba, né, é verdade. Isso naquele momento. E então, recapitulando, quando a gente acaba falando de outras pessoas, né, julgando, falando mal de outras pessoas, a gente acaba, eu me sinto, né, uma pessoa superior, né, e eu digo nós, no geral, acabamos nos sentindo uma pessoa superior do que aquela pessoa, sabe? Independente de como você está falando sobre ela. Isso é muito perigoso, né? Julgar outras pessoas por alguma coisa específica é muito perigoso. E isso entra um pouco no que eu tô falando sobre a desimportância. Porque quem sou. É a famosa frase, né? Quem sou eu? Quem sou eu pra julgar outra pessoa, sabe? Tipo assim, quem sou eu pra poder falar mal de outra pessoa, né? E eu não sou ninguém. Você não é ninguém, a não ser que quem esteja escutando aqui seja o Papa, né? Seja uma pessoa, tipo assim, muito importante para a sociedade, politicamente, qualquer pessoa importante. Mas fora isso, quem sou eu? Tipo assim, por que eu tô julgando outra pessoa, né? E quando eu passei a pensar nisso, né? Tipo assim, de me dar menos importância nesses momentos, eu entrei num pensamento meio paradoxal, do tipo, eu preciso pensar que eu sou uma pessoa importante, ou seja, uma pessoa importante para mim, né? Eu preciso reconhecer os meus valores, reconhecer todas as minhas coisas, coisas legais, coisas boas, mas ao mesmo tempo eu também preciso me dar menos relevância, né? Eu preciso entender a minha desimportância, né? E eu acho que esse conceito é um conceito assim libertador. E quando eu falo desimportância, é meio que no sentido de tipo de não inflar o próprio ego, sabe? Tipo de não de não se dar uma relevância mesmo em muitos aspectos. E eu digo isso em vários âmbitos, tá? Que seja no social, com amizade, que seja no trabalho. Essa é a minha percepção. Obviamente, eu entendo a minha importância no meu trabalho, por exemplo. Nos meus trabalhos, eu entendo a minha importância nos meus trabalhos, mas ao mesmo tempo eu não posso me colocar num pedestal, né, enquanto ser humano, em cima de outras pessoas. Isso é muito perigoso, né? E então existe aí um certo paradoxo. Eu acho que em linhas diferentes de pensamento, mas ainda assim eu enxergo como um paradoxo assim. Cara, a importância da desimportância, né? Eu acho que é um conceito assim um pouco libertador também. Um pouco não, muito libertador. Porque querendo ou não, propõe um pouco, né, reduzir a própria relevância das preocupações diárias, por exemplo. Tipo assim, vamos trazer um pouco para o cotidiano, coisas do dia a dia. Fulano falou mal de você, né? Quem que é fulano? Você preocupa? Essa pessoa falar mal de você te preocupa? Por que te preocupa? Ela é importante pra você? Se ela é importante, velho, e daí, tá ligado? Tipo assim, mas todo mundo vai falar. E daí? Você também não fala? Você entendeu? É uma coisa que eu penso muito pra mim, né? Aconteceu recentemente algumas coisas assim de pessoas falarem sobre mim, coisas que talvez nem sabiam de forma profunda.
E de primeiro momento eu fiquei assim um pouco alerta, né? No sentido do tipo, caramba, por que que as pessoas estão falando mal de mim? Isso aqui não aconteceu dessa forma, sabe? Mas ao mesmo tempo eu falei assim, tá, quem tá falando mal de mim? São pessoas que eu realmente importo? São pessoas que estão no meu ciclo, que estão na minha vida? Não? Então tá bom, podem falar. As pessoas que eu me importam sabem das coisas minhas. E é isso aí, sabe? Então, isso é libertador, sabe? Quando a gente consegue ligar essa chavinha, e eu acho que eu liguei bem agora recentemente, é libertador porque você encontra leveza em cima dessas turbulências, assim, sabe? É horrível saber que pessoas falam mal de você, né? É horrível, mas se, né, você não é tão relevante assim também. O que tem a pessoa falar mal de você? Deixa falar, entendeu? Tipo assim, se preocupa com as pessoas que são próximas a você. E minha psicóloga falou também que se você tiver mais que 10 pessoas que você se preocupa, a gente tem que dar uma reolhada aí, entendeu? Tipo assim, de fato. Então, quem sou eu? Deixam falar mal de mim, que falem, entendeu? E vida que segue. Amanhã eu tenho que trabalhar normal de novo, amanhã eu tenho que minhas coisas para resolver, amanhã eu tenho que cuidar da casa, né? Eu tenho que fazer tanto, amanhã eu tenho que lavar roupa, por exemplo. Então, tipo assim, falem mal, galera, pode falar. Então, esse é um conceito assim que me dá uma certa leveza, ajuda na saúde mental, né? Por consequência, e também eu acho que dá uma certa autenticidade, assim, né? Quando você exala essa áurea, acho que áurea é uma boa palavra, quando você exala essa áurea de tipo, eu não sou tão importante assim, eu acho que tem uma certa autenticidade também, né? E aquela famosa frase, né? As famosas frases aí que são parafraseadas do tipo, ah, você não é o alecrim dourado, né? Tipo, você não é o centro do universo. Eu acho que cai bem nesses conceitos. Cai bem nessa fala de ser uma pessoa desimportante. Porque a gente desapega, né, da necessidade de aprovação externa, né, necessidade de querer ser bem visto pelos outros, né, tipo assim, e acaba também melhorando, consequentemente, a nossa ansiedade no geral, né, que foi o que aconteceu comigo. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a falar mal de mim por algum motivo, e eu meio que relevei a situação porque, né, eu sabia do que eu estava falando e fazendo, e eu também sabia que as pessoas importantes para mim sabiam da minha verdade, é isso. Para que eu vou ficar preocupando com isso? Para que eu vou ficar ansioso com isso, né? Então, é isso, vida que segue. Eu fiz uma pequena pesquisa assim para poder me ajudar nesse episódio. Eu listei algumas coisas assim que fizeram muito sentido para mim quando eu passei a refletir sobre essa questão de desimportância. Quando eu passei a pensar não só na desimportância, mas também no paradoxo do tipo, beleza, eu tenho que ter a consciência de que eu sou uma pessoa importante, mas ao mesmo tempo eu também tenho que me dar menos relevância, né? Porque eu não sou o centro do universo. E aqui temos 5 pontos aqui que eu acho importante falar. Quando a gente começa, né, a ter esse benefício da desimportância, digamos assim, a gente começa a ter um alívio da pressão, né, alívio de fardo, né, que é tipo reconhecer nossa desimportância nos livros, de carregar o mundo das costas, e ter que corresponder a padrões talvez inatingíveis, né. Eu não quero mostrar ser uma pessoa boa sempre para todo mundo, né? Eu quero mostrar ser uma pessoa presente, boa, e também e às vezes também uma pessoa que vai falhar também para pessoas que são próximas a mim e ponto, e vida que segue, né? Igual eu falei agora há pouco também, o segundo ponto relacionado à autenticidade e menos julgamento, né? Ao parar de levar tudo pro pessoal, a gente diminui o medo das rejeições e nos tornamos mais autênticos, né? Porque aí a gente não precisa ficar buscando validação constante, né? Validação externa e tudo mais. Um outro ponto, o terceiro ponto, é o foco no que importa, né? A desimportância permite que foquemos no que é essencial para nós, entendeu? Tipo assim, em vez da gente ficar gastando energia com coisas triviais, né? Vamos focar no que importa, de fato, igual eu falei. Estão falando mal de mim? Beleza, vida que segue. Amanhã eu vou trabalhar normal, amanhã eu vou seguir minha vida, amanhã eu vou encontrar com pessoas que eu gosto muito. E dane-se opiniões alheias para não falar outra coisa, né? E um quarto ponto, que é muito importante,
humildade e conexão, né? Quando a gente consegue identificar e assumir o nosso real tamanho, né? Eu acho que é uma boa palavra. A gente começa a cultivar um pouco a humildade, né? Quando eu começo a identificar que eu não sou uma pessoa tão importante, automaticamente a minha humildade cresce e a gente começa a entender de fato o que é valor humano. Tipo, os nossos valores são diferentes de ser uma pessoa importante o tempo todo, né? Então, acho que isso é muito coerente e faz sentido. E por último, porém, não menos importante, na verdade eu acho que é um dos pontos mais importantes que tem a ver também com o que eu falei nos primeiros episódios, é que a gente começa a aproximar do fim da comparação, né? Comparação com pessoas, comparação com a vida alheia, e muitas das vezes essa comparação é muito distorcida, né? E quando a gente começa a ficar nesse rolê de comparação e tudo mais, a gente afasta de quem nós somos, né? Esse é um ponto assim que eu tenho aprendido bastante ultimamente. Então, eu acho que a não relevância, né, a desimportância, ela nos traz de volta para nós mesmos. Então, eu acho que tem um pouco a ver com a humildade também, que eu falei agora há pouco, né? Quando a gente começa a nos dar menos importância em muitos aspectos, a gente acaba ficando um pouco mais humilde e nos aproxima da nossa real essência, né? De quem a gente realmente é. Mano, entender a desimportância é uma coisa também que eu penso bastante. Entender a desimportância, que tem a ver com paradoxo, não significa, tipo, não significa uma falta de valor, né? Não significa que eu sou uma pessoa que sou jogado às traças por não ser importante. Mas eu acho que tem muito a ver com reconhecimento da nossa, deixa eu ver, da nossa liberdade, talvez, um reconhecimento da nossa humildade, né? É uma liberdade de não precisar ser uma pessoa extraordinária o tempo todo, né? É entender que muitas vezes descansar e viver a simplicidade é mais valioso do que a necessidade de relevância constante. Nó! Essa frase foi massa demais. Então, é isso, sabe? Tipo assim, é um pouco paradoxo. A gente precisa entender que nós somos importantes, né? Entender as nossas qualidades, entender que também somos pessoas que vamos falhar, que falhamos, que já falhamos. Mas a gente tem que reconhecer que nós não somos relevantes. Que as nossas opiniões, às vezes, o nosso pedestal, às vezes ele nem existe. Você entendeu? É importante a gente se portar, é importante a gente se conhecer, é importante eu entender onde eu estou, e é importante a gente ter uma régua também. Isso é muito importante, né? Eu considero isso muito importante, mas ao mesmo tempo eu não sou tão importante assim, né? As minhas qualidades, elas são... eu quero que elas sejam bem vistas, mas ao mesmo tempo, e se não for também, sabe? Tipo assim, né? E eu trago um último ponto em relação a julgar outras pessoas, né? Eu estou num ambiente que a gente acaba julgando um pouco por questões de avaliação, e a gente acaba, às vezes, julgando talvez num pedestal muito grande algumas coisas, né? E não sei se isso faz sentido. A gente não é tão importante assim, sabe? Eu não sou tão importante assim para eu fazer esse julgamento. Eu tenho a minha importância e isso é um ponto importante, mas ao mesmo tempo eu não sou tão relevante assim para poder ficar julgando as outras pessoas. É meio paradoxo, mas eu aceito debates aí para quem estiver ouvindo, tá? E eu acho, cara, que esse foi o meu melhor episódio. O 7º episódio agora foi o meu melhor episódio. Foi o que eu mais fiquei à vontade assim de gravar e falar, talvez. Mas é isso, tá? A importância da desimportância tem muito a ver com isso. E eu espero que tenham gostado. Me sigam de novo lá, @GeanAnjos, né? Jean com 2 S. Siga o @foiterapia. Pode mandar mensagem, vamos trocar ideia. Se você me conhece, pode mandar mensagem, vamos debater sobre os assuntos. Eu adoro conversar sobre a vida, sobre essas coisas. Adoro muito. Adoro conhecer pessoas também no geral. E é isso. Vamos trocando figurinhas aí. Beleza, time? Valeu demais. Tamo junto. Até a próxima. Valeu!